Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio do Estúdio Central deste trimestre. Para nós foi um privilégio ter você conosco. Aproveita aí que você está conectado e compartilhe esse link com mais pessoas. Não deixe também de ativar o sininho e também de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal. Durante esse trimestre, este foi o nosso tema do nosso estudo central, os crisóis da vida, e esse foi o nosso manual. No final deste episódio, nós vamos apresentar para você o novo material de um novo trimestre que vai se iniciar. Nós agradecemos o carinho de vocês, agradecemos a quem compartilhou, agradecemos a quem mandou mensagens. Por exemplo, nós temos aqui um abraço para mandar para 3 pessoas que no último episódio fizeram o contato conosco. Quero mandar um abraço para o Tadeu Oliveira. Tadeu, parabéns por sua determinação em estudar a Palavra de Deus através da Escola Sabatina. O Manuel Jovito também, um grande abraço, meu irmão, Manuel Jovito. E lá de São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo, o José Campos. Então essas 3 pessoas mandaram mensagens para a gente, dizendo que estavam acompanhando todo o trabalho. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E se vocês estiverem aí, é um prazer ter vocês conosco novamente. Bem, para esse estudo final, que tem por título O Cristo no Crisol, nós temos pessoas que foram convidadas para estar conosco e são pastores que trabalham aqui na Associação Paulista Sudoeste e que nos deram o prazer da presença hoje. Eu quero apresentar para vocês o pastor Kevin Chock. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. É uma alegria poder estar aqui com você para poder compartilhar um pouquinho desta última lição, né? Muito abençoado. E temos também o pastor Josemar Ventura, que é nosso ministerial, que está aqui conosco para compartilhar esse estudo. Seja bem-vindo, pastor. Ô, pastor Osmar, é um prazer estar aqui com vocês, acompanhando também contigo aí de casa. Uma alegria estarmos juntos no último episódio desta série. Muito obrigado. E que série maravilhosa, hein, pastores? Quanta coisa nós aprendemos. E estamos fechando hoje com o crisol de Cristo, o que ele enfrentou, e vamos tirar lições proveitosas. Esperamos que você também possa tirar muitas lições no estudo que vamos fazer agora. Assim sendo, vamos começar o nosso estudo. Pastor Kevin, por favor, ore conosco. Vamos orar então. Querido Deus, neste momento vamos estudar a Tua Palavra e pedimos para que Teu Espírito Santo esteja conosco e com a pessoa que está ouvindo e vendo este momento, este estudo na internet. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O verso para memorizar do nosso tema de hoje está no livro de Mateus, capítulo 27, o verso 46, e diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então veja, a lição já começa apresentando um Cristo que está em angústia, e a lição vai trabalhar esses últimos momentos, uma das últimas frases que Cristo mencionou ao terminar o seu ministério. E a lição é introduzida contando a importância que Deus deu a este planeta, de ter Cristo aceito vir passar pelo crisol que é o planeta Terra. Ele é um ser santo, poderoso, e sabendo com riscos de perdas eternas, mesmo assim ele assume o compromisso e vem para esta terra, para salvar essa terra, porque ele coloca o ser humano em primeiro lugar. O ser humano é o grande objeto do amor de Deus, amor esse que nós vamos estudar durante toda a eternidade. Então, o estudo desta semana vai trabalhar sobre a vida de Cristo em todas as faixas, os momentos que ele passou, e desses momentos nós vamos tirar muitas lições. A lição vai começar falando sobre a infância de Cristo, que não é muito relatada na Bíblia, né? A gente não encontra, a Bíblia só diz assim: crescia o menino em sabedoria, estatura e graça perante Deus e os homens. A Bíblia fala também que Jesus fora apresentado no templo, que Jesus aos 12 anos estava discutindo no templo, mas não dá detalhes ali, né? Mas como deveria, ou como foi pelo caráter de Cristo desenvolvido e pelo ministério que ele veio aqui executar, como deve ter sido essa vida? Como é que a lição trabalha essa parte da infância de Cristo? Pastor, eu acho legal que quando a gente chega agora na última lição,
ele não foca mais no sofrimento meramente humano, mas ele começa a focar no sofrimento de Cristo Jesus, que foi 100% humano e 100% divino. Então ele finaliza com chave de ouro esse momento. E aí a lição continua dizendo que a vida de Jesus, no começo, né, da vida dele, os primeiros anos que ele viveu aqui na Terra, era uma vida humilde, né, uma vida humilde. Os pais tinham uma vida humilde e eles sofreram as consequências de ter uma vida humilde, né, como todos nós, né. Quando a gente tem as nossas limitações, pelas circunstâncias da vida, Jesus também tinha as suas limitações. E aí ele começa a falar em Lucas capítulo 2, versículo 7, sobre a dificuldade que foi. Não dá muitos detalhes, mas nos dá a entender que teve algumas dificuldades pelas circunstâncias que ele vivia, né? Inclusive, no seu nascimento já foi perseguido, né? Eu creio que a lição, ela está encerrando, mostrando assim que, assim como Deus, assim como nós passamos por dificuldades, o próprio Deus se fez carne e passou dificuldade conosco, né? Ele quer dizer o seguinte: filho, você que está enfrentando dificuldade hoje aí, eu já passei também. Eu sei como é que é ser perseguido, né? Eu sei como é ser tratado como um filho bastardo. Eu entendo você, né? Então a lição está fechando, mostrando assim, tudo o que essas pessoas passaram ao longo das histórias que estudamos no trimestre, Jesus quer dizer assim, eu também passei, eu sei o que é e posso te ajudar hoje, né? A gente que começa a nossa caminhada cristã, e não importa quantos anos tenhamos, quando nós tomamos uma decisão ao lado de Cristo, de nos afastarmos do mundo e viver uma vida diferente, a gente sofre pelas coisas que a gente ouve na televisão, por sequestros, pela droga, pela injustiça, e nós somos maus. Agora, a lição também trouxe, né, a perspectiva de Cristo acerca desse mundo. Imagina um ser divino que encarna, assume a natureza humana. E a lição também trabalhou que homem na plenitude da palavra, ser humano puro na plenitude da palavra, nós só tivemos dois nessa terra. Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, puro, sem tendência para o pecado, e Cristo, que veio vencer onde Adão foi derrotado. Imagina o próprio Deus caminhando nessa terra, vivenciando as injustiças que nós vivenciamos. Imagina o sofrimento da infância de Cristo nesta terra. Algo terrível, não? E assim, pastor, é interessante que talvez não seria injusto se ele viesse aqui num palácio, talvez tivesse tudo que as pessoas ricas daquele tempo. Não seria injusto, talvez, mas eu acho que Deus, né, Deus Pai, na sua onipresença, né, no seu conhecimento todo, fez com que ele pudesse passar por tudo que a gente passaria também desde quando a gente nasce, né? As dificuldades, as limitações, não ter talvez dinheiro para comprar alguma coisa, não ter também a facilidade de conhecer coisas tremendas daquele tempo. Ele tinha suas limitações, mas mesmo assim ele continuou firme, mesmo assim, como o senhor falou, ele entendia que essa era a realidade da maioria das pessoas e ele viveu por isso, né? É uma palavra que me chama a atenção na lição, é a palavra rejeitado. Apesar de ser o rei do universo, apesar de ser o dono de tudo, o criador de tudo, porque as lições passadas nos lembraram disso, aqui ele aparece como o rejeitado. Já pensou? Além de ser perseguido, já falamos, além de sofrer como ser humano aqui, ele ainda foi rejeitado. Esse é um desafio de muitos hoje também. Mas você pode ter certeza que Deus já entendeu e já passou por isso também. Ele pode nos ajudar. Então, a lição vai dar um salto, né? Porque as genealogias da Bíblia não estão preocupadas em contar profundamente detalhes, todos os personagens, nem o tempo. Então, a lição vai saltar do menino Jesus, que é perseguido na infância, para o seu ministério, que ele é batizado, diz o livro de Lucas, com cerca de 30 anos. Ele é batizado e começa o seu ministério. Eu fico imaginando a rejeição que ele deve ter sofrido em casa com seus irmãos, que alguns depois vão se tornar apóstolos. Mas imagina você chegar para o seu irmão e dizer, eu sou o seu Salvador. E ele viu você crescer. Então, uma coisa assim, da própria família. E depois ele assume o ministério. Como é que foi esse ministério, né? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A Bíblia deixa muito claro, e isso é bonito da Bíblia, que ele foi e esteve com os rejeitados. Ele estava com os rejeitados e por causa disso ele foi rejeitado, por amar as pessoas que não eram amadas. E por causa disso ele sofreu perseguições, quase até morreu.
Então, no começo do ministério, né, que eu falo. Então, isso me chama a atenção porque eu acredito num Deus que também está conosco, que somos rejeitados, né? Muitas vezes, por seguir os princípios de Deus, nós somos rejeitados. Por ter limitações, nós somos rejeitados. Mas Jesus está aqui conosco, fala, eu estou contigo, eu estou com você que é rejeitado, eu estou do teu lado e eu sei o que você passou porque eu fui rejeitado. Eu acho interessante que ali no começo, né, um próprio discípulo dele vai dizer assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já pensou? Então, quando ele fica sabendo que Jesus era o Messias, ele fala, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então, Jesus enfrentou também rejeição dos próprios queridos que vão se tornar depois apóstolos. Eles não entendiam a missão de Jesus. Eles ficavam pensando em que momento Jesus vai se revelar como o Messias, o conquistador. E Jesus veio para conquistar o coração deles, mostrar o caminho do reino de Deus. E não destruir as potências daquela época, né? Então, por isso, ele era, além de ser rejeitado, mal interpretado e tido como pecador, comilão e amigo de pecadores, né? Já imaginou que situação? Então, veja, e ele foi mal interpretado, ele foi rejeitado por fazer o bem. Jesus andava fazendo o bem. E é possível que estejamos conversando com alguém que está se cansando de fazer o bem. As pessoas não querem te aceitar porque você é diferente. E a sua diferença está na contramão do mundo, você está querendo fazer o que é correto. Continue confiando de que, como disse Martin Luther King, que ele sonha com um dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Então vamos seguir fazendo o bem, porque assim seremos, mesmo que rejeitados, o mais parecidos com Cristo o possível, né? E eu acho que o ponto alto da lição, desse crisol que Cristo vai passar, é o Getsemane. Então imagina nosso Deus, o comandante das cortes celestiais, o Criador do céu e da terra, prostrado em terra ali, suando sangue, clamando. Que cena dramática, né? Imagina o universo todo contemplando aquela cena do Criador que está sofrendo. Mas eu faço uma pergunta para vocês. O que trazia o sofrimento de Cristo? Era a rejeição que ele estava sentindo? Era os maltratos que ele passaria? Era a pobreza na qual ele nasceu? Qual era o maior sofrimento que trouxe o peso sobre Cristo ali? Eu acho que o maior sofrimento era o pecado que cairia sobre ele e a responsabilidade que ele tinha, né? Eu recomendo a ler aí um livro muito bom que é Desejar Todas as Nações, quando fala que Jesus estava no Getsemane e disse que ele sofria muito, que às vezes a gente não imagina o quanto ele sofreu, né? E a Bíblia fala que ele literalmente estava rodeado, né? Não só a Bíblia, mas o Espírito de Profecia nos dá detalhes que ele estava rodeado dos anjos do mal, fazendo de tudo para ele desistir. E aí, Desejar Todas as Nações diz que um anjo desce, tira os demônios que estão ao redor dele e mostra para Jesus no céu as pessoas que ele iria salvar. Então é uma cena assim que impacta muito meu coração, Lindo, né? porque ele vai ao extremo do sofrimento, que talvez a gente não entenda que sofrimento foi esse, né? E aí então ele ainda muito abatido, mas com a certeza de que ele continuaria firme por causa de todos nós, né? Ele pede ajuda aos discípulos, né? Pede. Em um momento, né, ele chega a ir atrás dos discípulos, que eram seus companheiros, né, do tempo todo, encontra eles dormindo. 3 vezes, né, ele faz isso, né? E aí ele fala, puxa vida, não pode vigiar um pouco só? E ele diz o motivo, né? A minha alma está angustiada até a morte, eu preciso de vocês. Então ele clama por ajuda e não tem essa ajuda. E eu creio que, assim, um ponto-chave ali é que quando Cristo está no seu mais alto crisol, mais alto sofrimento, ele clama ao Pai também. Ele faz uma oração, ele diz, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Tamanha dor que ele estava sentindo, que as suas gotas de suor se tornaram gotas de sangue. Então, nesse momento terrível de dor e sofrimento, ele faz uma oração. E, aparentemente, não é atendida a oração. Porque ele diz assim, Pai, mas que seja feita a Tua vontade, que seja como Tu queres e não como eu quero. Que exemplo, né? Pastor, isso me chama muita atenção, né? Como ele demonstra a humanidade, né?
ele fala assim, se é possível, passa. Ou seja, isso acontece com a gente também. Deus, eu não quero passar por isso. Literalmente, eu não quero passar por esse sofrimento, esse problema, e eu acho que tem pessoas que estão passando, não queria passar por isso, mas o bonito é, mas que se faça a tua vontade. Eu acho que hoje, pessoas que estão assistindo podem falar isso, Deus, eu não queria estar passando por esse problema, mas por favor, que se faça a tua vontade, e se é possível ou necessário passar por isso, que eu possa entender. E depois disso, nós vamos entender no céu como que isso nos ajudou a ser pessoas melhores. Né? Que lição, né? É uma lição de humildade. Então, muitas vezes, nós, por não sermos humildes, não temos auxílio. Então, veja, Jesus não teve vergonha de mostrar que ele era humano. Exato. Ele era Deus, mas ele era humano, então ele pede ajuda. Primeiro ele procura os discípulos e pede ajuda, 3 vezes. Ele não cansou de pedir, eles vacilaram a primeira vez, ele voltou a segunda vez, ele voltou ali a terceira vez e continuou pedindo ajuda, até que a oração terminou e ele precisava sair. Depois ele vai humildemente e pede ajuda a Deus e coloca a sua vontade em submissão à vontade de Deus. Senhor, o meu desejo é esse, mas que a sua vontade seja feita. Isso é maravilhoso, uma lição para a gente aprender a passar pelos crisóis da vida. A gente tem que confiar e humilhar-nos perante sob a poderosa mão de Deus. Saindo dali, Jesus sai fortalecido, né, para enfrentar agora o ato final, que não é tão somente um ato físico, né, a crucifixão, mas um ato muito emocional, muito psicológico, a angústia que ele vai sofrer. Parece que ele sai do crisol do Getsemane para uma fornalha tremenda que é ali, né, tem todo um julgamento que antecede aquilo, tem uma prisão injusta, né, e nós podemos estar falando hoje com pessoas que estão injustamente sofrendo, e você fica questionando as coisas, mas sofreu Cristo, né? Cristo foi acusado de fazer o bem, de coisas que ele não cometeu, foi julgado na calada da noite, seu amigo pessoal o traiu, o entregou, o vendeu, todos os seus amigos o abandonaram, e quando parecia que as coisas iam melhorar, veio a cruz. Né? É isso. Quais são as lições que a gente pode tirar desse Deus crucificado, que se entrega? Eu acho que o cristianismo é a única religião onde o Deus adorado pela religião se entrega como sacrifício no lugar do adorador. Né? Sem dúvida. Eu acho assim que esse é o ponto alto de tudo, né? Porque, como o senhor já disse, ele passa por todos os tipos de crisóis possíveis que o ser humano possa passar, e depois, como se bastasse, porque a maioria de nós não morremos, estamos aqui ainda, mas ele ainda morre. E ao morrer, ele ainda exerce perante as pessoas que estão vendo ele à cruz, o seu modo de viver. Ele perdoa, ele cuida da mãe, ele salva o pecador, tudo isso ele faz na cruz. Então ele diz assim, olha, o tempo todo, não é porque eu estou passando por um sofrimento, não é porque eu estou passando pela cruz que eu preciso ser diferente do que eu sou. Na cruz ele continuou perdoando, na cruz ele continuou salvando, na cruz ele continuou acudindo. Então ele mostrou assim, que as circunstâncias da vida não podem mudar o meu comportamento. Eu devo ser o mesmo, aqui, agora, hoje, numa circunstância melhor, ou enfrentando a morte, ou enfrentando a perda, ou enfrentando a injustiça, e ele dá poder para a gente para fazer isso. Ele não exige de nós nada do que ele não possa oferecer, para que a gente possa ser como ele foi. E o que me chama a atenção também é que normalmente as pessoas ficavam na cruz dias, morrendo, e Jesus ficou horas. Pelo tamanho do sofrimento e do pecado que tinha, né, sobre ele. A gente vê o tamanho do sofrimento que ele passou, mas como o pastor Josimar falou, ele continuou fiel até o fim. E graças a isso, hoje nós temos a salvação. Um coração que praticamente foi implodido, né? Então, Jesus morre. O que estava acontecendo ali não era uma pessoa sendo crucificada. Era alguém que estava carregando o meu pecado. Isso não pode, a gente não pode finalizar esse estudo de hoje sem entender isso. O que causou a morte de Cristo foi o meu pecado. Ele veio para me salvar. Aquela cruz ali erguida no Calvário era minha, e ele tomou essa cruz.
e ele estava ali sofrendo a angústia, a dor do meu pecado, do seu pecado. Então, a despeito da situação em que estivermos, temos que saber que o sangue de Jesus Cristo nos liberta, nos purifica de todo o pecado. De uma vez por todas, o Cordeiro de Deus morreu e me comprou e comprou a você também. Então, com base em tudo que nós vimos no estudo de hoje, nós vamos finalizar o estudo agora com essa questão do Deus que sofreu e como é que devem os seguidores viver em meio ao sofrimento, né? Eu achei importante esse final que a lição vai trazer desse conteúdo, trazendo da minha responsabilidade também, já que Deus partilhou do meu sofrimento, até quanto eu posso estar disposto a fazer isso, né? Como vocês terminariam esse estudo de hoje? Olha, eu creio assim que se o nosso Criador, perfeito homem que foi, passou pelo crisol e ele até chegou a clamar a Deus dizendo: meu Deus, por que você me desamparou? Ele está dizendo assim: você pode até passar e pode até se queixar, mas jamais perca a sua fé. Permaneça firme, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não perca a esperança. O melhor ainda está por vir. E Jesus não apenas morreu, mas ele ressuscitou. Eu acho que essa promessa acontece com a gente também, né? A noite não dura para sempre, a tempestade não dura para sempre, né? A promessa de Deus um dia vai se cumprir, a vida eterna um dia vai se cumprir. E eu quero ler esse texto que a lição coloca para a gente, que é Romanos 6,23, um texto muito conhecido que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas não para por aqui. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito em breve, a vida eterna virá. Muito em breve, Cristo Jesus virá. E muito em breve nós moraremos num lugar perfeito, onde nunca mais sofreremos, né? Onde teremos Cristo Jesus do nosso lado para sempre. E tem coisas que a gente não pode esquecer na palavra de Deus. Paulo disse que se nossa vida se resumisse somente a essa existência, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, qual é o maior interesse de Deus? Deus quer me curar, sim. Deus quer cuidar da minha família. Deus quer curar a minha vida espiritual. Deus quer trabalhar em todos os aspectos da minha vida. Mas o principal objetivo da morte de Cristo é nos salvar da morte eterna. É a salvação, onde todas as coisas que nós ansiamos estarão disponíveis. Vida eterna, não haverá mais pranto, nem morte e nem dor. Essa tem que ser a nossa perspectiva, porque se Jesus ressuscitar a pessoa minha querida que morreu, ela vai morrer de novo. O que eu posso dizer de Lázaro, que há 2000 anos foi ressuscitado? Onde está Lázaro? Ele morreu novamente. Então, o maior milagre que nós vamos experimentar é a vida eterna com Cristo Jesus. Então, o grande exemplo de Deus que sofreu por nós deve ser o exemplo dos seguidores de Cristo, que não vão arredar o pé da seara, que não vão deixar o caminho da verdade por causa do sofrimento. O sofrimento vai sim nos fortalecer mais e nos dar uma maior expectativa acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Pastor Kevin, qual seriam as suas últimas considerações acerca desse tema de hoje? Não desista, não desista. Eu sei que tem muita gente que está assistindo e eu tenho certeza que Deus trouxe você até aqui para assistir esta lição. E eu quero dizer uma coisa para você: não desista, porque você não está sozinho. Jesus muitas vezes ficou sozinho, se sentia sozinho, mas eu tenho certeza que o Pai estava com ele. Assim como você não está sozinho, Deus, o Espírito Santo está com você. E se você abraçar Ele, se você receber o Espírito Santo na tua vida, tenho certeza que você vai continuar firme até a volta de Cristo Jesus. Então, minha mensagem é essa, pastor: não desista, você não está sozinho. Amém. Muito obrigado, pastor Kevin. Pastor Josemar, suas últimas considerações, quais seriam? Olha, eu creio que a lição do trimestre foi formidável, né? Mas essa em especial mostrou assim que aquele mesmo Jesus, né, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, hoje está no céu intercedendo por nós, conhece as nossas lutas, conhece as nossas fraquezas e pode nos ajudar quando precisarmos dele. O senhor poderia nos despedir em oração, então? Claro. Então vamos orar. Querido bom Deus, obrigado por teu amor por nós. Um amor tão grande a ponto de deixar o céu e vir aqui
morar nesta terra para ser um conosco. Obrigado, Pai. Nos ajude a perseverar na caminhada rumo ao céu até o fim, porque queremos um dia abraçá-lo, agradecê-lo pessoalmente por tudo que fizeste por nós. Ajuda-nos a aceitar as lutas e dificuldades, mas sabendo que o Senhor está guiando cada passo nosso até um dia estarmos no céu. Cuida de nós, abençoe cada um que está conosco, rogamos por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Josemar, pastor Kevin. E muito obrigado a você. Estamos encerrando, então, esse primeiro trimestre do estudo que fizemos da Palavra de Deus. Espero que você tenha gostado e eu quero deixar um convite aqui, porque o nosso próximo tema já está disponível. Você já vai ver aí a próxima capa do nosso material. Vida, morte e eternidade é o tema do próximo trimestre. Você pode entrar em contato com a Casa Publicadora Brasileira, fazer a sua assinatura do nosso manual ou baixar também o app. Que Deus abençoe a você. Para nós foi um privilégio ter você no Estudo Central. Não deixe de compartilhar esse link e também deixar o seu like. Até o próximo episódio.